Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 12, a partir do versículo 1. João 12, de 1 a 11, diz assim a palavra do Senhor: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? E isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Senhor, nós precisamos da sua iluminação nesse momento, Pai. Que o Senhor fale aos nossos corações, aplique as verdades do Senhor aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós temos estudado alguns textos sobre a igreja do Senhor. Lembrando, é muito importante deixar isso claro, que a igreja do Senhor é o povo de Deus reunido no mundo todo, esses chamados do Senhor que estão reunidos no mundo todo. Então, quando nós falamos de igreja do Senhor, nós estamos nos incluindo, obviamente, mas somos uma pequena parcela desse povo que está espalhado pelo mundo, esses filhos do Senhor, reunidos em diversas denominações, que se reúnem para louvar ao Senhor com alegria. E eu fiz questão de usar o termo aqui, reunir, que se reúnem para louvar ao Senhor com alegria, porque eu não sou igreja do Senhor sozinho, nós somos igrejas do Senhor. Sempre esse termo se dá ou leva às reuniões, a comunhão do povo de Deus, e nós temos batido cada vez mais nessa tecla aqui, da importância da comunhão. O Senhor fala na comunhão, o Senhor pode falar em qualquer lugar, tá certo? Vamos deixar isso claro, Ele é Deus, Ele é livre, mas Ele escolheu falar na comunhão do povo de Deus. Quando você pega as instruções bíblicas, você verá discípulos reunidos, pessoas reunidas, o povo de Deus reunido, olhando para a figura do Antigo Testamento, sobretudo, o povo se reúne, então um arauto do Senhor, um profeta do Senhor, se levanta para abençoar ou para falar da lei do Senhor, ou até acusar esse povo sobre os seus pecados. Então, não existe essa figura, que é muito falada, sobretudo no Brasil, de individualismo cristão,
de fazer cultos e reuniões para você. Por mais que a gente use esse termo, a gente precisava modificar para nós louvamos a Deus, nós somos abençoados, nós somos escolhidos, nós vamos ao culto, nós receberemos a bênção do Senhor. Isso até impacta o nosso pós-culto, e não o nosso pós-culto quando a gente vai comer aqui, a nossa imagem de que se o culto foi abençoado ou não, porque muitos, infelizmente, quando Deus supostamente não falam com eles no culto, eles acham que não participaram de um culto abençoado. Mas um culto abençoado é quando Deus está presente, o nome dele é exaltado, e muitas vezes deixamos de falar que o culto é abençoado, mesmo vendo, observando com os nossos olhos, que Deus tocou na vida de alguém, que Deus falou com alguém, mesmo se ele não tivesse falado, ou tocado visivelmente, o culto é abençoado quando o culto é dirigido ao Senhor. Mas a gente tem dificuldade por causa desse individualismo. Então nós vemos um irmão, às vezes quebrantado no culto, entregando a sua vida para Jesus, mas nós temos dificuldade de falar que o culto foi abençoado, porque o Senhor não tocou a minha vida, é a minha vida, e isso está errado. Esse é um pensamento equivocado de cristianismo. Nós somos cristãos, nós somos igreja, e nós somos abençoados, e eu vejo tanta gente deixar de ser encorajada por esse pensamento. Nós somos abençoados e encorajados quando um irmão, quando um jovem, quando uma criança está cantando, é tocada pelo Senhor, é abençoada durante o culto, é regenerada durante o culto, recebe o Senhor Jesus durante o culto, e a nossa alegria é plena, porque nós fazemos parte disso. Isso é muito importante, nós resgatarmos isso. Nós somos o povo de Deus, a igreja do Senhor, e nós temos que nos alegrar quando pessoas ao nosso lado, na nossa frente ou atrás são abençoadas, porque nós também estamos sendo abençoados quando um irmão é abençoado. Não é isso que é falado no Novo Testamento? Sobre quando o Senhor, o Espírito Santo, fala que nós somos um corpo, e quando um membro desse corpo sofre, todo o corpo sofre. A ideia é, quando alguém é abençoado, todo o resto é abençoado, se alegra com ele, é encorajado. É a visão que nós somos o corpo de Cristo. E dito isso, esse texto visa mostrar que dentro do corpo da igreja, nós temos diversas pessoas ou tipos de pessoa, e isso é uma bênção. Isso é uma bênção. Temos personalidades, culturas, pessoas de diferentes famílias, de diferentes histórias, que tocadas pelo Senhor, chamadas pelo Senhor, agora se reúnem, e todas viram somente servas do Senhor. Olha só que coisa poderosa, que coisa maravilhosa. Servos do Senhor. Nós aqui somos servos do Senhor. E aqui esse texto visa mostrar algumas pessoas que tem na igreja, lembrando que nos primeiros séculos, as igrejas, sobretudo, se reuniam nas casas. Elas não tinham autorização para se reunir. Nos primeiros séculos, sofriam mais ou menos perseguições. Reuniam nas casas, muitas vezes às claras, e muitas vezes também escondidos. Tem livros e livros escritos sobre irmãos que se reuniam nas catacumbas, por exemplo, para fazer cultos ao Senhor escondidos, mas eles eram a igreja do Senhor, e dentro dessas casas, dentro dessas catacumbas, dentro desses esconderijos, que até hoje tem cristãos no mundo que se reúnem escondidos, porque estão em países de extrema perseguição, tem diferentes personalidades, diferentes
tipos de pessoas que se reúnem em um só propósito, que é adorar o Senhor. Perceba, isso é tão poderoso, que faz a gente sair de um culto mais alegre, mesmo que você tenha chegado aqui com muitos problemas, faz a gente ter a visão e a noção que Deus nos conforta quando Ele abençoa o povo, quando Ele abençoa o irmão que está aqui do meu lado, quando a palavra, você possivelmente já passou por isso, às vezes passou por um culto que você fala, hoje o pastor falou diretamente para mim, ou a palavra do Senhor falou diretamente para mim, né? Obviamente, mas nós podemos nos alegrar quando saindo de um culto, mesmo a gente cheio de problemas, mesmo a gente com problemas que a gente não tem solução, vem um irmão do nosso lado e fala, hoje a palavra foi toda para mim, o Espírito Santo falou comigo através da mensagem, através de uma música aqui, da palavra cantada, da palavra orada, né? Alguém falou, e nós podemos ficar satisfeitos nisso, porque o Senhor abençoou o seu povo, o Senhor abençoou um irmão, portanto a igreja foi abençoada. Isso tira um pouquinho a visão individual. Todo o cristianismo, evangelicalismo brasileiro, você pode prestar atenção que é construído de maneira individualizada. Tudo, todas as comunicações, as músicas são construídas assim, e isso é difícil de tirar. Então a gente pensa que Deus tem que me abençoar no culto, para que o culto seja uma bênção. Por quê? Não foi nos ensinado, ou não nos foi ensinado, ou mesmo nós não temos justificativa disso, porque a Bíblia toda mostra isso, que o culto, nós somos igreja do Senhor, e quando um irmão é abençoado, eu também me alegro com isso e sou abençoado. Quando o irmão sofre, eu me entristeço com isso, e também sofro com isso, porque um irmão está sofrendo. Hoje muitas pessoas estão sofrendo pelo vídeo do nosso irmão Paulo Júnior, né? E sofrendo, um irmão que está sofrendo, uma família que está sofrendo, um irmão que já foi muito usado por Deus, agora por causa de pecado, como está no vídeo, agora passando por um processo de disciplina. Então um momento triste, mas um momento também feliz, porque o irmão será tratado. E assim, nós sofremos e nos alegramos por irmãos que estão longe de nós. Longe de nós. E esse tipo de coisa pode acontecer, sabe aonde? Aqui dentro. Com irmãos. E quando eu digo irmãos, eu estou dizendo irmãos, líderes, pastor. Somos todos irmãos. Somos todos servos. Então nós temos que nos fortalecer no Senhor, para que nós possamos cuidar uns dos outros no Senhor. Então esse texto vem falar da igreja, né? Ele está se referindo à igreja, à reunião que aconteceu aqui em Betânia, onde estava Lázaro, diz o texto, que foi ressuscitado pelo Senhor. E ele vem falar dos tipos de pessoas que compõem essa igreja. Seus discípulos aqui, né, que estavam Lázaro, Marta e Maria, por exemplo, estavam aqui nesse texto, e Judas Iscariotes também, e eles fazem parte do que nós chamamos tipos de pessoas que compõem a igreja. E a primeira coisa, levando aqui em consideração que estava, onde estava Lázaro, né? Você conhece muito bem a história de Lázaro, e ele leva para uma questão espiritual, que a igreja é a comunidade dos ressuscitados por Cristo Jesus. Lázaro estava participando dessa ceia aqui maravilhosa, desse momento maravilhoso, e em primeiro lugar, essa igreja, ela tem como participantes pessoas que foram ressuscitadas por Cristo. Você sabe
juntamente comigo, que a Bíblia diz que quem não está em Cristo, ele está morto espiritualmente. Por isso ele precisa receber a vida de Cristo, e esse termo ressuscitado é ganhar essa vida, ou dar a vida, o qual foi o propósito inicial do Senhor, dar a vida de volta, né? O propósito inicial do Senhor da criação da humanidade. E aqui tem um detalhe muito importante, porque o Senhor, quando nós falamos de comunidades, que fazem parte pessoas que foram espiritualmente ressuscitadas pelo Senhor, eu tenho que me lembrar que a igreja é uma comunidade missionária. Por quê? Porque o Senhor alcança pessoas através de sua palavra. Ele alcança pessoas hoje através dos seus filhos que levam a palavra dele para todos os cantos. E essa palavra não volta vazia. Essa palavra é poderosa. Essa palavra transforma vidas. Essa palavra alcança pessoas. Essa palavra ressuscita pessoas, porque não é a nossa palavra, mas a palavra poderosa de Deus que está sendo anunciada. Então, quando eu me lembro que a igreja, ou quando eu vejo na Bíblia que a igreja é a comunidade daqueles que foram vivificados ou ressuscitados por Cristo, eu tenho que me lembrar das missões, e preste muita atenção. É muito comum para mim e para você, depois que a gente fica um tempo na igreja, a gente vai se acostumando. Todo mundo tem essa tendência, é uma tendência natural e pecaminosa, ok? É bom deixar isso claro. É uma tendência natural e pecaminosa. A gente vai se acostumando com o ambiente, a gente vai se acostumando com as pessoas, a gente vai se acostumando com os problemas, a gente coloca na cabeça que nada acontece, nada muda, não é sempre a mesma coisa. Aí às vezes um começa a reclamar, mas o culto parece que é sempre o mesmo culto, né? Nossa, esse negócio aqui parece a mesma coisa, e a gente vai ficando infrutífero. Tem alguns pastores, se você ler, e eu até acho que o que eles estão falando seja verdade, mas eu não posso seguir esse método. Eles falam assim: olha, primeira coisa na igreja, você tem que trabalhar só com quem quer, quem não quer você deixa de lado. Muitas pessoas falam sobre isso. E depois, aproveite os 2 primeiros anos daqueles que se convertem ou que chegam na igreja, porque depois eles se tornam infrutíferos. Isso é tremendamente triste, sabia? Porque falar da igreja é falar da liderança também. Falar da igreja é falar de líderes, homens, mulheres, diáconos, presbíteros e pastores. Isso é triste porque isso não é bíblico. Mas é a realidade de muitas igrejas. Então a pessoa chega, ela está animada, a ideia deles é: aproveite enquanto a pessoa está desanimada, porque quando a turminha, entre aspas, o que eu estou falando com respeito, a turminha velha desanimada influenciar essa pessoa, acabou com a pessoa. E eu não posso me conformar com isso que aparentemente é uma verdade colocada na mentalidade das igrejas. Só que eu não posso esconder a realidade que muitos de nós acontecem exatamente isso. Nós chegamos, vemos aqui uma novidade, talvez chegamos nessa igreja, vamos dar um exemplo aqui, então a gente vê que trabalha com crianças, a gente vê que tem missionários que ajudam, a gente vê que tem algo acontecendo na igreja, então é uma igreja ativa, louvado seja o Senhor, mas logo eu vou me sentando, logo eu vou só participando dos cultos, e logo eu não venho mais, logo eu venho só no domingo, e talvez só no domingo, e me transformo nessa pessoa que eu acabei de falar. Isso não é vontade de Deus para a sua vida. Eu estou falando isso com muito amor. Isso não é vontade de Deus para a sua vida. Não é a minha vontade. Eu gostaria de ver todos trabalhando, frutificando. Sim.
Mas isso não é vontade de Deus para a sua vida, e isso é muito poderoso e pesado. Sabe, Deus quer de fato te usar para abençoar pessoas. Você sabe o quão poderoso é isso? Deus quer te usar para ser o meio ali da mensagem, para transformar o coração de uma pessoa. Não é você que vai transformar, mas você vai ser usado para pregar e ser usado para transformar o coração de uma pessoa. Isso é poderoso e parece que a gente vai ficando, como eu ouvi um pastor dizendo, a gente vai ficando meio lerdão, a gente acostuma com as coisas, acostuma com o sagrado. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. E aí nós olhamos para os lados, nós vemos igrejas, denominações inteiras. Esses dias, há um mês eu estava olhando, 2 denominações inteiras, que não receberam como novo membro, a estatística nem dizia, batizaram, não receberam como novos membros uma pessoa por igreja na denominação, sim, estatisticamente. Igrejas que não estão crescendo, e aqui não é crescimento por crescimento, meus amados irmãos, não é só falar de crescimento, não é só falar de números, não estou falando de colocar gente dentro da igreja. Um bom marqueteiro consegue colocar 300 pessoas aqui dentro da igreja num culto, mas discípulos do Senhor são formados através dos discípulos do Senhor, porque esses caminham, esses vão caminhando e vão sendo transformados para a honra do Senhor. Nós não estamos falando só de números aqui, estamos falando de pessoas reais que estão sendo transformadas de glória em glória pelo Senhor, e o Senhor te deu o privilégio de fazer parte disso, o privilégio de fazer parte disso. É uma vida, às vezes, eu fico pensando, em momentos que nós passamos, e eu falo, não, a gente só pode ter esquecido de quem a gente era antes de Cristo, não é possível. A gente só pode ter esquecido das partes bíblicas que falam quem a gente era antes do Senhor Jesus Cristo nos alcançar, que nós estávamos nas trevas, que nós estávamos mortos, que nós estávamos condenados, e o Senhor, por sua infinita bondade, nos alcançou, e Ele usou uma pessoa para pregar o Evangelho para nós e nos alcançar, e eu acho que a gente se esquece disso, porque o maior privilégio dessa vida é ver pessoas se rendendo a Cristo, os nossos filhos se rendendo a Cristo, mais e mais crianças se rendendo a Cristo, e para isso acontecer, tem que ser da maneira que Cristo escolheu, e a maneira que Cristo escolheu é a palavra dele sendo pronunciada a essas pessoas, cantadas a essas pessoas, oradas a essas pessoas. E isso acontece muito em cultos públicos, em reuniões informais, claro, mas nós estamos falando de igrejas reunidas aqui. Meus amados irmãos, em nome de Jesus, se o Senhor, ou se você tem passado um momento de desânimo, de frieza espiritual, peça para que o Espírito Santo aqueça o seu coração. Fale, Espírito Santo, em nome de Jesus, coloque fogo no meu coração, que limpe as impurezas do meu coração, e me dê uma sede por Ti, uma sede de Te buscar. Senhor, eu preciso aprender a Te buscar. Se a Tua palavra fala que ser cheio do Espírito Santo, eu tenho que cantar músicas, eu tenho que entoar louvores, eu tenho que ser cheio de ações de graças, ter ações de graças, ler a Tua palavra, me ajuda, Senhor, mesmo desanimado, Senhor, mesmo não entendendo nada, Senhor, queime o meu coração, assim como o Senhor me alcançou, me traz de volta ao primeiro amor, em nome de Jesus, para eu poder pregar essa verdade do Senhor para todas as pessoas. Meus amados irmãos, às vezes nós estamos vivendo e só cantando aqui da boca para fora, Ele é exaltado, mas Ele não está sendo exaltado em nossas vidas. E isso é a coisa mais triste que pode acontecer com um cristão. Alguém que é ressuscitado, mas está vivendo como um morto. Que o Senhor nos livre disso.
Que o Senhor acenda a chama do nosso coração. E quando essa chama, ou enquanto essa chama não se acender, que nós possamos obedecer ao Senhor com responsabilidade. Em segundo lugar, a igreja é composta por servos. Marta aqui servia Lázaro, ou servia a ceia, né? Marta servia a ceia, trabalhadora. Essa mulher trabalhadora ativa no trabalho. E é interessante que o autor coloca aqui, ou seja, esse termo servo é um termo complexo de se entender, porque ser servo do Senhor é a maior honra que um ser humano pode ter, mas ao mesmo tempo a palavra servo significa escravo, humilhado. Então estar humilhado diante do Senhor, ser escravo do Senhor é uma honra, a honra na humilhação. Isso muitas vezes não pode encontrar lógica na nossa cabeça, mas é assim, aquele que tinha que ser servido, ele serviu, e nós vamos encontrar satisfação no Senhor quando estamos servindo ao Senhor. Então a igreja é a comunidade de servos. Eu creio que essa tecla é bem batida aqui. Mas assim, nós temos visto pessoas sendo muito encorajadas enquanto servem, pessoas sendo abençoadas. E enquanto servem, pessoas sendo perseguidas, porque tudo que o inimigo quer é que você não faça absolutamente nada na reunião do povo do Senhor. Tudo que o inimigo quer é isso, que você vire um infrutífero. E aqui vamos colocar bem o que significa servir na casa do Senhor. Porque cada um aqui tem um tempo, uma capacidade adquirida, dada pelo Senhor, uma vocação, então tem lugar para todo mundo aqui. Até em serviços que não aparecem para as pessoas. Mas o importante é que nós possamos participar de alguma forma dos trabalhos realizados pelo povo de Deus. Isso é muito importante. Isso é libertador, isso cura, isso encoraja, isso trabalha em pecados nossos, trazendo arrependimento. Isso exalta o nome do Senhor, que aqui seria a coisa mais importante. Na casa do Senhor só não tem espaço para ficar parado. E o que eu vou fazer? Já estou de mais idade, já estou com 70, 80 anos, não tenho forças. Opa! Quem não tem forças, faz coisas que não exigem forças. Olha só. Instruem, ajudam nos bastidores. Quem tem forças, pode fazer coisas que exigem mais força. Olha só, tem espaço para todo mundo na casa do Senhor. Tem espaço para convidar pessoas. Tem espaço para doação de coisas. Adorar ao Senhor doando coisas. Fazendo pontes com pessoas para ajudar. Essa semana vamos doar coisas para a Missão Vida. Tudo vai ser pegado dali. Vamos fazer uma compra grande ainda. Mais irmãos vão trazer. Tudo vai ser pegado dali e doado. E eu sei que vem no seu e no meu coração, porque eu fiz uma postagem na internet, comentando um post de um conhecido, vereador de Rio Preto, e uma moça falou assim, legal essa casa aí da Missão Vida, mas o fato é que eles não querem, ninguém quer ser recuperado. Será? Será que ninguém quer ser recuperado? Nós deveríamos nos questionar. E é verdade que muitos não querem mesmo. Verdade, verdade. Muitas pessoas em situação de rua, talvez a maioria não quer permanecer ali. Estão cegos, estão oprimidos.
Só que enquanto tiver uma oportunidade, nós temos que continuar lutando. E sabe por que eu fiz questão de falar isso que aconteceu essa semana? Porque a gente fala a mesma coisa em relação à igreja. Ninguém quer vir na igreja. Mas ninguém quer, nem vou chamar. Ninguém quer mais. Ninguém quer Deus mais, pastor. Ninguém quer. Ótimo. Ótimo. Que bom que a gente serve o Espírito Santo, que muda as nossas vontades. E é isso que a Bíblia fala. Ele muda as nossas vontades. E Ele age através de sua palavra. Agora, a maioria não vai querer, verdade, também a Bíblia diz isso. Que a maioria que você vai chamar, a maioria não vai querer. Mas de repente escuta a palavra e está ali. Um que você nem acreditava. Escuta a palavra, vai para uma igreja aí qualquer, vem para a nossa. Restaura a vida, restaura o casamento. Serve na igreja, se torna um pastor. Ou serve na igreja local, em outras comunidades. Mas nós precisamos continuar crendo. Porque a pergunta que nós podemos fazer é: o quanto vale uma vida ou uma alma? Vale a pena o nosso esforço? Vale a pena o seu esforço? E eu sei, essa pessoa não quer, ela já rejeitou, ela já deu desculpa, ela já mentiu para você, ela já deu 1 milhão de desculpas. O quanto vale uma alma? Quanto vale? Eu e você estamos aqui por causa do Senhor e do Espírito Santo. Verdade absoluta. Mas também, eu e você estamos aqui porque pessoas insistiram em nossas vidas, em oração, insistiram em convidar, insistiram, choraram, ficaram com raiva, falaram: que pessoa arrogante, não quer ir, não vai. Mas de repente um dia, algo aconteceu. E louvado seja o Senhor pelo plantio dessas pessoas que insistiram. Essas pessoas que continuaram orando, essas pessoas que mesmo de longe, pensaram em nós, fizeram um convite, jogaram um convite já despretensiosas, falando: não vai aceitar não, mas eu vou convidar, vai, só para não pesar minha consciência eu vou convidar. E um dia o Senhor nos alcançou, e Ele usou essas pessoas, Ele usou essas pessoas que não desistiram de nós, porque essas pessoas são reflexo daquele que nunca desiste de nós. Olha só que coisa bonita, coisa maravilhosa de se ver. Então nós poderíamos sair daqui hoje falando do amor do Senhor para alguém, no culto de domingo, falando: vai ter um negócio lá de morador de rua, mas nenhum morador de rua quer recuperação. Vamos lá ver o trabalho, vamos crer em Senhor. E eu fiquei emocionado que eu vi o coral da Missão Vida na igreja de Catanduva semana passada. Se eu não me engano, tinham 40 homens no coral, pessoas recuperadas e que estão se recuperando da rua. Louvado seja o Senhor, porque Deus levanta pessoas que ainda creem em Deus e que Ele recupera vidas, não importa a situação da pessoa. Isso é maravilhoso, meus amados irmãos. Nós precisamos compreender isso, nós precisamos viver isso, porque essa é a igreja do Senhor, onde tem ricos e pobres, onde tem pessoas mais intelectuais, estudadas e menos. Mas no fim só tem um tipo de pessoa na igreja do Senhor, apenas aqueles que foram ressuscitados pelo Senhor. Perceba que somos todos iguais nesse sentido, dependentes do Senhor. E aqui o texto coloca que infelizmente tem também o joio dentro da igreja. Ele fala de Judas aqui nesse texto, que nunca foi um verdadeiro crente. E aqui eu acho que todos já leram, já foram expostos nisso. E o Senhor fala que no meio da igreja tem o joio e o trigo.
Detalhe muito importante aqui para você. Não sou eu e nem você que determina quem é joio e quem é trigo. E o Senhor faz questão de falar. No final, lá quando Ele voltar, Ele vai fazer essa separação. Enquanto nós estivermos aqui, pastor, mas tem joio lá na igreja? Se a Bíblia está falando, deve ter. Mas na minha mente, todo mundo filho do Senhor, e vamos tratar todo mundo assim. Bola para frente. Porque é um tal de, esse não sei o que, esse não sei o que, esse não sei o que, esse não sei o que. Nós não fomos chamados para isso, gente. Nós somos chamados para pregar o Evangelho e pregar o Evangelho. Agora, que terão pessoas assim dentro da igreja, terão pessoas e elas pagarão um alto preço diante do Senhor. Porque o Senhor é o justo, supremo juiz que vai tratar com essas pessoas. O resto, nós vamos tocando em frente. Mas o texto diz, Judas, possuído por Satanás, traiu Jesus, nunca foi deles, da igreja santa do Senhor. Nós temos que orar pelas igrejas, para que Deus nos livre de escândalos produzidos, e nos livre também de escândalos produzidos por falsos crentes. Mas é irônico isso, né? Nessa pequena igreja pastoreada por Cristo, o tesoureiro era do Satanás, era o ladrão. E são coisas que a gente não vai compreender nessa terra aqui, e talvez nem vamos querer compreender no céu. Porque Jesus sabia, Jesus lavou os seus pés, Jesus caminhou com ele, e Jesus sabia que ele o trairia. Dentro da igreja do Senhor tem essas pessoas. Em último lugar, dentro da igreja do Senhor, tem as Marias também. Pessoas importantíssimas. E aqui Maria, ela pega o seu bem mais precioso, é a ideia aqui do texto, ok? O seu bem mais precioso, e ela não mede nada, o quanto custa, ela não mede nada, ela só quer agradar o Rei, agradar o Senhor Jesus. O amor dela, espontâneo, vem do seu coração. E ela não põe preço nisso. Eu só quero pôr um detalhe aqui de tudo que tem acontecido na internet. Isso não tem a ver com igreja, tá? Isso não tem a ver com pedir oferta para a igreja. Isso tem a ver com voluntariedade de coração. E para Jesus a gente faz em qualquer lugar. Isso não tem a ver com dízimo, isso não tem a ver com nada disso. Isso tem a ver talvez com uma oferta voluntária que o Senhor nos constrange e constrangeu Maria a dar. Não tem a ver com gasofilácio, pode ter, mas não tem. Tem a ver com a vida, e o Senhor mesmo há de direcionar momentos em nossa vida, onde nós faremos ofertas sacrificiais. Isso que ela fez foi uma oferta sacrificial. E é muito importante isso. Tem momentos específicos da nossa vida, que Deus vai requerer de nós ofertas sacrificiais. E aqui uma coisa eu tenho certeza, ofertas sacrificiais é aquilo que dói para a gente de entregar. Vou colocar de novo. Ofertas sacrificiais não necessariamente são dadas em igrejas. Ofertas sacrificiais são feitas na vida. Às vezes para uma pessoa, às vezes para um local específico e às vezes na igreja também. Mas de vez em quando Deus conduz o nosso coração para nós fazermos ofertas sacrificiais. Aquilo que você fala, nossa, mas eu tinha planejado tanto isso, e Deus está pedindo para eu dar isso. Às vezes Deus faz isso com a gente. Deus faz provas da nossa fé também com Ele. E isso é motivo abençoador para a gente. Porque isso é um retrato de que nós confiamos totalmente no Senhor. Então a ideia aqui é do amor sacrificial, ela deu tudo. E quem por sinal
não queria que ela dasse. O tesoureiro, ladrão, queria ficar com ele. A Bíblia fala que ele roubava, né? Obviamente, ele era ladrão. Queria ficar com ele essa oferta sacrificial. Então é muito bom ponderar aqui. Vou preparar um dia uma mensagem sobre a oferta da viúva pobre, mas dando um spoiler aqui, não são ofertas necessariamente dadas em igrejas, mas pode ser que sim. São ofertas da vida, que Deus nos levanta, que Deus toca o nosso coração, que Deus faz prova de nós, e nós damos a alguém, uma pessoa, uma instituição, ou até propriamente na igreja, quantas já aconteceram. Deus faz isso conosco também, para nos provar, e isso é maravilhoso. E essas coisas que fazem as igrejas, como diz em Marcos 14, referente a esse texto também, Jesus fala: onde for pregado em todo mundo o evangelho, será contado o que Maria fez. Isso faz abençoar pessoas ao longo de épocas e épocas e épocas. E igrejas que fazem isso. Nós juntos fazemos isso. Nós temos escutado um pouco, e quem somos nós, né, na fila do pão? Mas um pouco a inspiração que a nossa igreja, nós escutamos isso em Catanduva novamente, a inspiração que alguns trabalhos da nossa igreja têm feito com outras igrejas, ou têm dado para outras igrejas. Trabalho com crianças, pregações, equipe de músicas, tem inspirado pessoas. Agora o trabalho, né, para as crianças dos reforços, da escola da vida, tem inspirado outras igrejas. E isso é maravilhoso, porque quando é feito para o Senhor, no momento dele, se ele quiser ou não, isso abençoa e inspira outras pessoas e igrejas também. E sabe quem está inspirando pessoas? Você, que faz parte dessa igreja. Porque não é A nem B aqui. Lá no acampamento, quem estava lá ouviu o pastor falando: o trabalho infantil do pastor Mateus é maravilhoso. Gostaria que vocês passassem aqui. Olha, eu comecei a pregação e fiz questão de falar: olha, acredite numa coisa, se não fosse a minha esposa que estava lá, e as mulheres, sobretudo, alguns homens que trabalham no departamento infantil, vocês não estariam falando isso não, porque eu não tenho nenhuma habilidade para trabalhar com crianças. Tudo foi, se tem algum mérito aqui para você citar um nome, pode colocar na conta desses professores, porque eles que fazem todo o trabalho, e assim, tudo isso para a honra e glória do Senhor. Mas nós vemos vocês inspirando pessoas, e às vezes eu fico pensando, mas parece que a gente faz tão pouco, né? Dá para fazer tão mais. E não é fazer por fazer, é fazer porque Deus nos chama para o trabalho. Esse trabalho percorre fronteiras, passa cidades, abençoa pessoas e exalta o nome do Senhor. Então, dentro da igreja tem todas essas pessoas. A pergunta é: quem você é dentro dessa igreja aqui? Servo, trabalhador, cristão ressuscitado pelo Senhor? Nós podemos ser um pouco de tudo através do nosso trabalho, servirmos ao Senhor, darmos o nosso melhor ao Senhor, e que Deus continue abençoando essa igreja, para que acima de tudo aqui tenham servos, pessoas que vão dedicar o seu tempo, o seu pouco tempo, o seu muito tempo, para o trabalho na obra, para abençoar outras pessoas, para ajudar nos recursos a abençoar outras pessoas, para ajudar no que a gente pode. Deus chama pessoas com mais a mentalidade administrativa, Deus chama líderes que conseguem reunir pessoas, Deus levanta músicos, Deus levanta professores, Deus levanta servos, Deus levanta pessoas que têm facilidade de ganhar recursos para abençoar a obra. Deus levanta pessoas de diferentes modelos para um propósito só, honra e glória dele. É por isso que é tão bonito nós fazermos parte de uma igreja que tem pessoas tão diferentes com o mesmo propósito, e pessoas tão diferentes com o mesmo propósito
são abençoadas e caminham juntos e chegam mais longe juntos. Juntos. Aqui, juntos no Senhor, de fato podemos caminhar mais longe. Sozinhos, nós não vamos conseguir ir para local nenhum. Sem o Senhor, então, nós não vamos conseguir caminhar. Mas juntos com o Senhor, nós de fato vamos fazer a vontade do Senhor, espalhando o Evangelho pela região, espalhando o Evangelho pelo mundo. Que Deus te abençoe, vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque fazemos parte da tua igreja. E Deus continua nos encorajando. Que bênção é fazer parte desse povo. Que privilégio. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos. Obrigado pela família. Obrigado porque o Senhor tem abençoado cada um deles. E, Senhor, continua nos conduzindo para a sua honra e glória. Continua levantando pessoas, despertando vocações, corações, despertando servos, ó Deus, para a sua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça maravilhosa do Senhor, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e o consolo do Espírito Santo seja sobre todos vocês, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Tudo. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1. A partir do versículo 9, de 9 até o versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. Os pés, semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz, como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Vamos ler todos juntos o 17 e o 18. E eu quero ler isso daqui porque tem gente que fica bravo que a gente canta Eu Vejo a Glória do Senhor hoje aqui, né? E todo mundo que viu o Senhor cair como morto. Mas nós entendemos que o Senhor Jesus Cristo, Ele é a própria figura do Deus vivo. E então não tem problema nenhum, é uma bênção cantarmos. 17 e 18, vamos lá? Quando ouvi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo:
não temas, eu sou o primeiro e o último. 18, e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Louvado e engrandecido seja o Senhor, que o Senhor fale conosco, através desse tema que foi proposto pela lição, em nome de Jesus, amém. Eu quis ler ou reler esses 2 versículos para vocês, só para vocês compreenderem mais uma vez. É sempre bom reforçar que o Senhor Jesus Cristo é soberano sobre tudo e sobre todos. Por isso que nós o adoramos, por isso que nós criamos expectativas quando falamos do seu nome, ou quando nos reunimos em seu nome, porque como diz aqui, Ele tem as chaves da morte e do inferno. A Bíblia diz que Ele é soberano sobre a vida, sobre a morte, sobre a saúde ou sobre a doença. Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. E basta uma palavra do Senhor Jesus Cristo para a nossa vida virar do avesso, para a nossa vida mudar literalmente. E não é isso que Ele faz? Não é isso que Ele faz em cultos, quando a palavra dEle são expostas? Às vezes você fica pensando, é verdade, eu fui num culto, Ele curou uma pessoa. Verdade, Ele também faz isso. Mas pensa num rebuliço maior, que é Ele transformar o coração de uma pessoa. E a Bíblia diz então que esses corações em trevas estavam andando para um caminho, e de repente o Senhor Jesus Cristo toca e dá o caminho reverso agora. Metanoia, mudança da mente da pessoa, tira das trevas e leva para a maravilhosa luz, e de repente você está aqui num culto, em outro lugar, talvez, não tem problema, e você escuta a palavra sendo pregada, mas de repente naquele culto, no seu coração, algo está acontecendo diferente, que você não sabe explicar. Algo bom, estranho, mas que te dá paz, que te gera um arrependimento sobre a vida que você tem levado, e te dá uma sede de buscar mais a palavra de Deus, de buscar mais o Senhor. Quer rebuliço maior que esse? E nós não entendemos, é verdade, é pela graça. Nós não merecemos, é verdade, é pela graça. Mas o Senhor continua transformando pessoas, porque Ele é dono da vida, Ele é dono da morte, Ele é dono da saúde, Ele é dono da doença. Ele é soberano sobre tudo e sobre todos, e por isso nós podemos vir aqui adorá-lo, criar expectativas que Ele vai fazer algo, e descansar na sua soberania. Isso é maravilhoso. E se Ele não fizer nada, ou aparentemente Ele não fizer nada, nós estamos aqui para prestar um culto. Nós viemos aqui prestar um culto àquele que é digno de toda a nossa adoração. Se por acaso eu sair desse culto, eu não senti nada, não aconteceu nada, o culto foi bom? Excelente, porque as músicas foram para o Senhor, as orações foram para o Senhor, a palavra apontou para o Senhor, o nome do Senhor foi glorificado, e é isso que importa que nós façamos, ou que a igreja faça, o nome dele é glorificado. Mas o Senhor é tão misericordioso, que em muitos momentos Ele dá uma porção da sua graça, do seu oceano de graça, e Ele toca a vida de pessoas. E você sai de um culto então, de repente um culto maravilhoso, mas de repente você encontra alguém do seu lado e aconteceu alguma coisa diferente na vida dele. O Espírito Santo tocou na vida dele. O Espírito Santo falou ao seu coração. O Espírito Santo lhe pesou porque ele está com uma vida pecaminosa e falou: volta para casa, volta para mim, meu filho. O melhor lugar que você pode estar é aos pés do Salvador, como diz a excelente canção, o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. E é isso que ele faz. Porque ele aponta para o Senhor, tudo aponta para o Senhor. Então, quer participar de um culto excelente? Participe de um culto que as orações, a liturgia, as músicas e a mensagem aponte para Jesus Cristo. Nesse culto há transformação, nesse culto há cura, nesse culto há mudança de vida, nesse culto o nome dele é glorificado, louvado e engrandecido seja o nome dele. E aqui, você vê João já preso na ilha de Patmos, né? Ele foi preso por causa da perseguição.
E ele tem uma visão do nosso Senhor Jesus Cristo. E esses dias, uma pessoa me falou: pastor, por gentileza, grava na internet as visões sobre o Apocalipse, porque muitas pessoas têm dúvidas sobre qual visão acredita, a visão do final dos tempos. Eu só quero falar uma coisa muito importante sobre o Apocalipse. O Apocalipse é a carta de esperança da Bíblia, porque no Apocalipse Jesus Cristo vence e volta para buscar a sua igreja. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. É isso que você tem que ter em mente. Às vezes uma carta tão temida por causa de suas figuras, na verdade passa uma mensagem muito simples e muito profunda. Ele é o Senhor de todo o universo. Ele tem um povo que está chamando. Ele vai resgatar esse povo, reunir esse povo no banquete celestial. E esse povo passará a eternidade em sua presença. Ele é o sol da justiça, ele é aquele que estará conosco e nós o adoraremos para sempre, agora sem pecado, só gozo eterno na presença dele. Essa é a mensagem da Bíblia, essa é a mensagem do Apocalipse, e é isso que importa para nós, porque essa mensagem muda vidas. Essa mensagem faz a gente refletir sobre como a gente tem vivido. E como a pessoa que está do nosso lado, da nossa família, tem vivido. Porque perceba, a mensagem do Apocalipse fala sobre a eternidade. E sabe, quando nós fecharmos os nossos olhos aqui, ou não, se o Senhor Jesus Cristo voltar antes, nós vamos passar a eternidade em algum lugar. E isso é muito sério. Isso deveria fazer a gente refletir um pouquinho. Isso deveria a gente deixar de muitas vezes egoísmo, e não falar da mensagem do Evangelho para as pessoas. Sabe por quê? Porque pessoas que você conhece estão mortas em seus delitos e pecados. Pessoas que você conhece não passarão o resto da vida no banquete celestial. E o Senhor escolheu o seu povo, escolheu você para estar naquele lugar pregando o Evangelho a essa pessoa que talvez você esteja pensando agora. Para alcançar essa pessoa. Pastor, mas eu não sei, eu também não sei. Eu sei que ele mandou pregar e acreditar que a pessoa vai transformar. Você tem certeza? Eu não tenho certeza de nada. Eu não tenho certeza de nada. Eu tenho certeza da minha vida só porque o Senhor Jesus me alcançou. Mas eu prego como se todos fossem ser tocados pelo Senhor Jesus Cristo. Porque se eu não pregar dessa forma, que esperança que nós vamos pregar? Com que esperança vamos ter? Ah, mas eu não sei, continua pregando e crendo. Nós não falamos isso para as crianças. Nós sabemos se a geração de crianças vai ser uma geração de mais crentes do que nós não sabemos, quem garante. Mas nós falamos e oramos e cremos que a geração dos nossos filhos vai ser uma geração mais comprometida que a nossa, em nome de Jesus. Para a honra e glória de Jesus e benefício do mundo, benefício da vizinhança. Porque se tem crente, tem gente pregando o Evangelho. Se tem gente pregando o Evangelho, tem pessoas sendo transformadas. Se tem pessoas sendo transformadas, tem casamentos e famílias e pessoas sendo restauradas em nome de Jesus e o nome dele é glorificado. Perceba que coisa maravilhosa. Então nós pregamos com esperança e encorajamento. Porque se perdermos a esperança, de que adianta viver, não é verdade? Acabou a esperança, acabou a vida. Mas nós cremos naquele que é a esperança viva. O Senhor está vivo, o Senhor passeia pela igreja, e o Espírito do Senhor está em nós e fala conosco, para a honra e glória dele mesmo. E que bênção, você aqui viu e conhece esse texto, todo mundo, pouco tempo, muito tempo na igreja, já leu Apocalipse até o capítulo 3, depois do 3 já não leu mais, mas até o 3 todo mundo leu. Começa lendo, depois começa umas figuras estranhas aqui, o negócio começa a ficar complicado e dá uma parada e vai buscar na internet o que significa. Mas até aqui você sabe que o Senhor Jesus Cristo, ele é o remetente dessa carta. E João está nessa ilha preso, ele era o pastor da igreja em Éfeso,
não é verdade? Como diz o próprio texto. E por causa da sua fé ele foi deportado para a ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e testemunho de Jesus, como diz Apocalipse capítulo 1, versículo 9. E o Senhor Jesus Cristo fala com ele. É interessante aqui, ao se deparar com o Senhor Jesus Cristo, o que acontece com ele, né? Ele se dá como morto. Nós tentamos tentar explicar o porquê que isso acontece. E nada mais nos limitamos a explicar que homens pecadores não se podem deparar com a glória daquele que é santo, 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 santo. Porque quanto mais santo, mais ilumina o nosso pecado. E também, além de ser um milagre, algo extraordinário, fora do comum, algo assustador, a glória do Senhor, nesse sentido, será assustadora. A glória do Senhor também revela a nossa pecaminosidade. E nós nos sentimos indignos de estarmos diante daquele que é santo, santo, santo. Por isso que cada vez mais é bonito nós nos encontrarmos de joelho. Porque de joelho nada mais é do que uma atitude humilde diante daquele que nos salvou, que fala conosco. Uma atitude daquele que talvez, nesse momento aqui, João não conseguia nem olhar, por causa da sua glória. Louvado e engrandecido seja o nome dele. Então Jesus é o remetente da carta. E aqui eu vou usar a descrição. Aqui ele começa a descrever a figura de Jesus. E eu quero usar a descrição literal aqui que o autor escreveu, né, essa descrição de João. E um autor resumiu assim, que João descreveu Jesus assim, ó: Cristo é o Deus homem eterno. Apocalipse 1:13. Cristo tem as vestes de sacerdote e rei, por causa dos seus ofícios, profeta, sacerdote e rei. Cristo é a verdade perfeita. Cristo é a imortalidade eterna. Redundante. Imortalidade eterna. Cabeça e cabelos brancos. Cristo é onisciente. Cristo é o Deus forte, com os pés de metal. Cristo é a suprema revelação de Deus. Cristo é o pastor supremo do seu rebanho. Cristo é a palavra da revelação, ou seja, a boca. Cristo é a santidade perfeita, o rosto santo. Cristo é, enfim, tudo sobre todos, se referindo a todos os seus títulos. Preste muita atenção nisso daqui, que é muito importante. Ele está descrevendo aqui, eu não quero fazer nenhuma explicação dessa descrição, além dessa que já foi dada, mas eu só quero enfatizar novamente para você a importância de nós falarmos dele, por onde quer que passemos. Meus amados irmãos, se você quer ser transformado num culto, o culto tem que falar de Cristo. E falando de Cristo, Ele fala com você. Perceba, o que mais nós precisamos é falar da grandeza do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque tudo aponta para Ele, para a obra dEle, para a obra de compra ou de redenção dEle, em favor de nós, em obediência ao Pai. E isso aqui é maravilhoso. Então, se você, eu falo com meu filho, e ele já está esperto nisso, porque eu sempre repito isso para ele. Aí ele participa da classinha, vou denunciar ele aqui. E aí ele não lembra da lição, ele não lembra. Ele bagunçou, ele não lembrou, sei lá o que ele fez. Filho, o que a tia falou domingo na igreja? Então a história é qualquer história. E ele fala o que para mim? Falou de Jesus. Eu falei, está aprendendo bem, né? Mas falou como? Através de qual história? Aí eu peguei ele. Mas ele já está esperto. Falou de Jesus, papai. Que bom, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O problema é a segunda pergunta. Falou de Jesus através de qual história da Bíblia? Aí, esqueci. Aí pronto, né? Mas que bênção, fala de Jesus, é isso aí mesmo. Nós temos que inculcar isso na mente das crianças.
Nós temos que inculcar através das histórias bíblicas, através de histórias do Conexão Kids, que tem teatros, etc., de grandes histórias de homens e mulheres de Deus, mas que esses homens e mulheres de Deus, eles tinham qualidades, e essas qualidades apontavam para aquele que é perfeito nessa qualidade, Jesus Cristo. Para aquele que é todo-poderoso, para aquele que tem nele toda a sabedoria do mundo, para aquele que tem toda a paciência, para aquele que é manso. Perceba, e nós podemos usar os personagens bíblicos fazendo esse gancho. Moisés era um homem manso, mas a mansidão de Moisés apontava para o manso pastor de ovelhas, ou para a ovelha mansa que foi para o matadouro quieto. Olha só que coisa bonita. Aponta para Cristo, aponta para Cristo, e isso é maravilhoso. E quem são os destinatários dessa carta? Para a gente aprender brevemente aqui, porque ele faz um panorama breve aqui de cada igreja. São as 7 igrejas. E é interessante que ele fala aqui sobre o anjo da igreja. E aqui uma coisa muito importante aqui para nós. Você e eu sabemos que o anjo da igreja é o interessante. Mas se nós pensarmos na nossa estrutura da igreja hoje, na estrutura local dessas cartas aqui, não tinham um pastor na igreja. Tinham os presbíteros na igreja. Olha só. Que coisa importante para a liderança. Eu sei que aponta para a figura do pastor, o pastor é um presbítero, mas aponta para a figura da liderança da igreja. E isso tem uma coisa muito importante aqui. O Senhor, na história da igreja, Ele levantou e derrubou igrejas através de sua liderança. Olha só a importância de você escolher bem, e aqui nós escolhemos, né? Os presbíteros, líderes, liderança que vão dar aulas para as crianças, aqui estendendo um pouco mais. Voto do pastor da igreja. Olha só como é importante, porque Deus usa as nossas escolhas para abençoar um povo, ou não. Interessante pensar nisso, como é importante também, logicamente, essa colocação, mas em segundo lugar, você tirar um tempo de oração pela liderança. Todo crente vai ser atacado pelo inimigo, os líderes um pouco mais. Orar pela família, orar pelos filhos, porque às vezes o inimigo não consegue atacar o líder. Quem ele vai? Os filhos. Olha só, estratégia simples de guerra, estratégia básica. Ataca quem está do lado para chegar no alvo principal. E nisso eu estou falando que você deve orar pela igreja. Você deve orar para que Deus cuide da comunhão. Você deve orar para livrar a igreja e líderes de escândalo. Mas você deve orar também para que Deus revele pecados, para que pecados sejam tratados e curados. Para que o nome dele seja exaltado. Você deve orar para que você seja usado, talvez para caminhar com uma pessoa que caiu em pecado, para ir atrás de uma pessoa. Perceba que isso envolve a igreja, a família. Isso envolve você. Mas eu não sou líder, ok? Você deveria estar apto a ser, mesmo não sendo. Você deveria estar em oração pelos líderes. Você deveria pensar, vou orar pela vida do fulano de tal, vou orar pela vida da fulano, da família. Isso nos chama a oração também, a oração. Oração à liderança, oração a toda a igreja. E em terceiro lugar, falei sobre remetente, destinatários. Em terceiro lugar, um panorama bem breve aqui, mas só para... Eu vou ler aqui esse panorama
Preste muita atenção nisso aqui. Depois eu vou fazer uma aplicação bem breve aqui para nós, ok? Ele escreveu para a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Primeiro, quando ele vai escrever as cartas, aqui as cartas estão logo à frente, ele sempre faz, ou tem um padrão essas cartas, né? Que ele escreve um elogio, depois uma crítica, depois ele faz um aviso, olha, faça isso, senão vai acontecer aquilo. Basicamente isso. Que é o aviso e recompensa que o autor coloca aqui. E é interessante que ele vai usando sempre essa estrutura. É como se eu conversasse aqui, um exemplo qualquer com o Samuel, e falasse, ó Samuel, parabéns, é assim, assado, mas você tem feito isso, isso tem entristecido o Senhor. Tome uma decisão assim, senão as coisas vão piorar para você. Basicamente isso. Resumidamente é isso que tem nas cartas. E você vai ver aqui, as igrejas, ele está falando da igreja geral, a igreja de Éfeso, o elogio era que ela era ativa, perseverante e resistente ao mal. A crítica, quem lembra, é a mais famosa aqui. Porque ela abandonou o primeiro amor. Então o aviso, se abandonou, é se arrependa. Se arrependa, se arrependa. E a recompensa é alimentar-se da árvore da vida. Esmirna, o elogio, eles eram perseverantes, estavam sofrendo pela fé. Crítica, essa e a Filadélfia não tem nenhuma crítica. Bênção. Aviso, ser fiel até a morte, e você receberá a coroa da vida. Recompensa. Pérgamo, fidelidade, elogio. Crítica, tolera a imoralidade e a heresia. Aviso, arrependimento. Recompensa, maná escondido. Tiatira, elogio, crescimento na fé e nas obras. Crítica, tolera a imoralidade e idolatria. Aviso, ser fiel. Recompensa, o governo das nações e a estrela da manhã, o próprio Senhor, obviamente. Sardes, fidelidade. Crítica, uma igreja morta. Aviso, arrependimento e fortalecimento dos fiéis. Recompensa, os fiéis serão honrados e vestidos de branco. Filadélfia, fidelidade e perseverança na fé. Crítica nenhuma, essa é a segunda igreja, que não tem nenhuma crítica. Aviso, ser fiel. Recompensa, um lugar na presença de Deus. Laodiceia, elogio, nenhum. Crítica, ela é indiferente. Aviso, zelo e arrependimento. Recompensa, os fiéis reinarão com Cristo. Por que eu li isso daqui rapidamente? Só para você entender uma coisa. Uma coisa. Toda igreja tem partes boas. Não vou falar partes ruins, mas partes a serem melhoradas. Melhoradas. Isso é normal. Não significa que a gente vai se acostumar com isso. Mas significa que nós podemos fazer um diagnóstico da nossa igreja. É a nossa família, a nossa comunidade. Olha, quais são as coisas básicas da fé aqui? Dentro de uma igreja, uma coisa básica da fé é conhecer a palavra de Deus. O povo está conhecendo a palavra de Deus? Quais são as programações? Todas as programações fazem conhecer a palavra de Deus, ponto final. Mas quais programações enfatizam mais a palavra de Deus? Qual? Escola Bíblica Dominical. Será que é um ponto a ser melhorado? Será que vai refletir no futuro da igreja? Olha só que coisa. Todo crente precisa ter uma vida de oração. E pode ser em casa, tá, gente? Eu estou falando isso como igreja, porque ele está mandando para uma igreja aqui. Olha, nós temos frequentado a reunião de oração. Sim, não. Ou precisa ser melhorado, eu deveria colocar isso na minha vida. Olha só como é que serve aqui uma análise. É para a gente analisar a nossa igreja. Olha, Deus requer do seu povo a comunhão. O ápice da comunhão do povo de Deus, que não se dá só na igreja, é o culto no dia do Senhor. O culto no dia do Senhor, o pessoal está firme, Então, não é um ponto a ser melhorado. Olha só que coisa. Mas nós podemos fazer isso. Para falar, eu quero aprender com essa igreja aqui,
Eu não quero só ver que a igreja de Éfeso abandonou o primeiro amor, que a outra tolera a imoralidade. Eu quero saber o que nós estamos fazendo e como isso se aplica a nós, para nós fazermos a vontade do Senhor. Porque a partir da crítica, o Senhor dá um mandamento aqui. Olha, vocês estão fazendo isso, então vocês devem fazer aquilo para dar esse resultado. Nós temos que entender o texto, que eles são escritos e são aplicáveis a nós. Talvez não com o mesmo pecado. Mas se eu olhasse para a nossa igreja hoje, se você olhasse com um olhar de misericórdia, ok? Não com um olhar de crítica. Tem gente que critica tudo, então não adianta. Você nem precisa participar. Com um olhar de misericórdia. Você falar assim, o quê? A IPJB precisa melhorar em qual ponto? Pensou em um aí pelo menos? Legal, você faz parte disso. Olha só. Precisa melhorar na comunhão, na recepção. Você faz parte disso. Precisa melhorar na oração. Você precisa orar mais. É interessante como Deus trabalha, né? Às vezes Deus nos usa para vermos problemas que Ele quer resolver a partir de nós. É muito interessante isso. Não é assim, os outros precisam vir. Não, eu preciso fazer isso. Pega isso daí que você pensou que a igreja precisa melhorar. E talvez você precise fazer mais parte disso. Precisa melhorar nos cultos, precisa... Esse ano nós temos falado sobre família. A igreja precisa falar mais de família. Esse ano nós temos falado. Às vezes, a partir disso, você vai ver uma coisa que você precisa melhorar em casa, para a honra e glória do Senhor. E para finalizar, depois disso, nós precisamos avaliar, fazermos avaliações sinceras, com misericórdia, da igreja e das nossas vidas. Sabendo que nós somos uma pequena parte do corpo de Cristo. E sabe, quando o irmão sofre, afeta toda a igreja, mesmo que você ache que não afeta a sua vida. Mesmo que você fale assim, tem um irmão que não está vindo, mas eu nem conheço ele. Afeta. Você está deixando de ter comunhão, você está deixando de conhecer o corpo. E aqui desse tamanhozinho, diante do corpo de Cristo espalhado pela face da terra. Afeta. Por isso que você faz parte disso, você faz parte da bênção e até da mudança que Deus quer em nossa igreja. E você fala, mas está indo tão bem e pode melhorar mais, ué. As bênçãos do Senhor são infinitas, né? Podemos melhorar mais ainda. Se estamos orando, vamos orar mais. Se conhecemos a Bíblia, vamos conhecer mais. Se temos cultos alegres, vamos ter mais alegres com a palavra do Senhor, com orações, bênção do Senhor. Isso mostra que as igrejas têm acertos, erros, características e responsabilidades. E essas responsabilidades são decisões que a igreja tem que tomar. E eles terão a colheita dessas decisões. Isso também mostra, esse diagnóstico aqui das igrejas, a onisciência de Cristo. Cristo conhece as suas igrejas. Cristo conhece cada um de nós e conhece as igrejas. Diz o texto, ele anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. As coisas boas das igrejas mostram a graça de Deus também. Não mostra que a igreja é boa. Mostra que a graça de Deus está sendo derramada naquele local, a ponto de ser uma bênção para outras pessoas, e aquelas atitudes honrarem ao Senhor. Graça de Deus sobre as nossas vidas. Mostra também que Cristo não passa pano para coisas erradas. Ele declara as coisas erradas e exige mudança para o próprio bem das pessoas, bem da sua igreja, para a honra e glória dele. E perceba como isso é importantíssimo. Então, às vezes, se uma palavra que está sendo pregada é dura ao seu coração,
Na verdade é uma palavra de amor, porque às vezes você não está cometendo aquilo que está falando na palavra, mas tem alguém ali que está precisando tomar uma atitude diferente do que tem tomado para a honra e glória de Cristo. E é muito importante, porque todos aqui têm recompensas, né? Jesus não precisava prometer nada, essa é a verdade. Mas Ele tem tanta misericórdia de nós, que Ele fala, ó, obedeça os meus mandamentos e vocês serão abençoados. Vocês terão recompensas. A Bíblia mostra que Deus é aquele patrão fiel que gosta de recompensar os seus filhos. E é maravilhoso. Se você tem um patrão bom ou não, não sei. Mas imagina que você tem um bom. Imagina Deus, o quanto que Ele gosta de nos abençoar. De nos abençoar. Ele quer ver nós moldados à imagem e semelhança do seu Filho, sendo abençoados, abrindo portas para nós, sendo usados, nós sendo usados. E por quê? Porque Ele nos criou, Ele sabe o melhor para nós. Ele te criou, Ele sabe o melhor para a sua vida. Por isso que nós temos que sair desse culto com uma decisão de obedecer o Senhor. Obedecer. Uma decisão de honrarmos ao Senhor através das nossas atitudes. E em quinto lugar, não menos importante, mas agora talvez mais direcionado, o Senhor Jesus também mostra a responsabilidade da liderança por causa da igreja. Basicamente o que Ele está falando, Ele está responsabilizando a liderança pelo estado espiritual da igreja. Se está acontecendo algo, talvez a liderança está deixando de fazer algo. Deixando de fazer algo. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Meus amados irmãos, que Deus nos abençoe como igreja do Senhor. Que nós possamos de fato aprendermos com Cristo, fazermos avaliações sinceras, misericordiosas das nossas vidas, da igreja, e sabermos que o Senhor está nos chamando para a mudança. Não está chamando o outro para a mudança. Sabe, eu e você já fizemos isso. Você escuta um sermão e fala assim, hoje aquele fulano deveria estar aqui. Como se Deus não soubesse, né? Quem estaria aqui. Não, hoje você deveria estar aqui. Talvez essa é uma área que você julga no fulano, que ele está em pecado. Mas Deus sabe quem precisa mudar, e talvez Ele está trabalhando na sua vida. Isso é maravilhoso. E eu já falei isso várias vezes, e é desculpa nossa mesmo. Hoje o sermão foi para fulano hoje foi para minha mulher. Hoje foi para o meu filho, hoje foi para nós, para a nossa edificação, para a nossa mudança, para a honra e glória do Senhor. Ele sabe que você estaria aqui. Então que nós possamos honrar e glorificar ao Senhor na igreja, de joelhos, em oração, em comunhão, louvado seja o Senhor, nas músicas, em adoração, na alegria de honrarmos o nome do Senhor, de saudarmos, de batermos palmas para o nome do Senhor, para honrarmos Ele, e que tudo aqui possa apontar para Ele. Assim, nós teremos de fato, ou participaremos de uma igreja realmente bíblica, uma igreja de acordo com a vontade de Deus, uma igreja que vai haver milagres, uma igreja que vai haver transformações, uma igreja que o nome dele vai ser glorificado. Vamos ficar de pé para encerrarmos. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, agradecemos pelas suas recomendações, agradecemos pelos elogios aqui nas igrejas, agradecemos as críticas, os avisos, as recompensas, agradecemos porque o Senhor é bom, o Senhor nos conhece, o Senhor sabe o que precisamos, o Senhor sabe o que precisamos fazer, o Senhor sabe o que precisamos mudar, e Deus nos ajuda a tomar essas atitudes, ó Senhor, para a honra e glória do Senhor. Às vezes tem irmãos aqui que estão afundados em pecados, ó Deus, há anos, 5, 10, talvez mais, no mesmo pecado, Senhor. Ajuda o Espírito Santo em nome de Jesus, o Senhor é poderoso para livrá-lo disso. Que o seu nome seja exaltado em nossos cultos,
que o seu nome seja glorificado, que o seu nome seja bendito em nosso meio, que tudo aponte para o Senhor, porque é o Senhor que cura, transforma, o Senhor que muda corações, o Senhor quem traz filhos de volta, alcança. Tudo é para o Senhor, ó Deus. Que nós possamos perseverar nisso. Assim seremos uma igreja segundo o seu coração, para a honra e glória do Senhor. Pelo Senhor, para o Senhor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória eternamente. Amém. Que a graça maravilhosa do Senhor, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e o consolo do Espírito Santo seja sobre você e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Amém e amém. Deixe sua Bíblia aberta no livro de Atos dos Apóstolos. E nós vamos iniciar mais um estudo, princípios de plantação, de evangelização, de igrejas. Nós estamos no 5º princípio, vai até o 9º. Nós estamos estudando já presencialmente esse livro aqui, maravilhoso, do pastor Arival Dias Casimiro, chamado Plante Igrejas. E a primeira coisa que eu quero falar para você a partir do 5º princípio é que às vezes na nossa visão, na visão geral, quando se trata de um tema plantação de igrejas, às vezes a gente pensa em pastores, em líderes, em gente muitas vezes até preparada, que já fez um curso, que já fez 2 cursos, que vive para isso. A gente pensa, não, mas a plantação de igrejas é para eles, é para instituições locais. Eu quero te falar, meu irmão, minha irmã que está me escutando, a plantação de igrejas, na maioria dos casos, começou com gente igual a gente. Gente igual você, que abriu a porta da sua casa, que abriu a garagem da sua casa para a pregação do Evangelho, que chamou um casal, um vizinho, que chamou um amigo ou uma amiga para fazer um devocional, uma célula, alguma coisa ali, e ali começa uma igreja. Depois isso vai se estruturando, aí sim é passado para uma igreja, porque você tem o seu serviço, mas você é um plantador, você é uma plantadora, porque você tem a palavra do Senhor plantada no seu coração. Então você tem que espalhar essa palavra a todas as pessoas, porque é a palavra do Senhor que transforma vidas, a palavra do Senhor que muda corações, é a palavra do Senhor, através da palavra do Senhor, que pessoas são transformadas. E o 5º princípio é esse, que a pregação, a proclamação da palavra é o meio escolhido de Deus para promover a obra missionária. John Stott já disse: a pregação é indispensável para o cristianismo. Sem a pregação ele perde algo que lhe confere autoridade. Isso porque o cristianismo é essencialmente uma religião da palavra de Deus. Assim como toda a criação surge da palavra, as novas criaturas, elas surgem, elas acontecem através da pregação da palavra. Essa pregação da palavra que encontra corações sedentos, e o Espírito Santo mudando esses corações, ali tem uma nova vida, uma nova criatura transformada pelo Senhor. É palavra, irmãos, é palavra que nós devemos pregar, a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que transforma. Nós não somos chamados para inventar moda, para inventar a roda. Nós somos chamados para a pregação da palavra, essa palavra que é poderosa, porque é a palavra do nosso Deus. É a palavra de Deus. É Deus que transforma os corações, é Deus que muda os corações. Por isso que nós devemos pregar a palavra. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O mesmo escritor de Atos dos Apóstolos fala, que é Lucas, ele fala que a grande comissão de Lucas, que está em Lucas 24, fala que em nome do Senhor ia ser pregada a palavra de arrependimento.
Eu e você não somos chamados para inventar nada. Nós somos chamados para falar a santa e eterna palavra, que muda corações, que transforma o coração do nosso vizinho, que transforma o coração do nosso cônjuge, que transforma o coração do nosso pai, da nossa mãe, que transforma o coração das crianças, que transforma e pode transformar o coração de qualquer pessoa. É pela palavra, essa palavra que entra em corações, é a palavra do Senhor. A palavra é a semente do reino, é a palavra do Senhor, através dela que o Senhor abençoa a plantação de igrejas, as novas igrejas, o início de uma célula na sua casa, o início de uma igreja aí na sua casa. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, diz Atos 1:8, testemunhas do Senhor. Testemunha é aquela que viu, ouviu algo e tem certeza daquilo. A ideia é daquela pessoa chamada a um tribunal, que vai falar daquilo, que vai expressar aquela verdade, aquela convicção. É para isso que eu e você somos chamados, para que pessoas em momentos de desespero escutem a palavra do Senhor das nossas bocas, para que casamentos que estão em ruínas escutem a palavra do Senhor, o conselho eterno do Senhor para o casamento, para que mães e pais com dificuldades de criar os seus filhos, para que nós possamos expressar a palavra, o conselho do Senhor sobre criação de filhos, para que corações sedentos ou corações distantes do Senhor escutem a palavra eterna, e esses corações são transformados pelo poder que há na palavra do Senhor. Nós somos chamados para pregar a palavra. Em Atos dos Apóstolos mostra que o crescimento vem através da pregação poderosa da palavra. Diz Atos 6:7, se você quiser ir acompanhando aí na sua Bíblia: crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Atos 8:4 fala que os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Atos 12:24, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Atos 13:49, e divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Não existe plantação de igrejas, não existe revitalização de igrejas, revitalização de casamentos, revitalização de vidas, revitalização de relacionamentos sem a palavra eterna do Senhor. Nós temos tudo em nossas mãos. Perceba, nós temos tudo em nossas mãos. Talvez esse deveria ser o principal convite para quando eu e você fazermos ou convidarmos pessoas para virem conhecer a nossa igreja. Primeiro, que elas vejam em nós a palavra do Senhor sendo testemunhada, sendo falada e sendo vivida. Segundo, que elas possam ser convidadas, porque na sua igreja, na nossa igreja, na IPJB, seja pregada, ou ela vai escutar a palavra do Senhor sendo exposta. Talvez esse seja o melhor convite, porque quando a palavra do Senhor é exposta, Cristo é exposto, a cruz de Cristo é exposta, a ressurreição de Cristo é falada, a transformação é pregada, o arrependimento é pregado, e o nome de Cristo é glorificado. É assim que nós devemos ser em nossas vidas. Atos enfatiza que a pregação é o meio escolhido para a edificação da igreja. E aqui eu poderia falar para vocês, ou até garantir, que hoje a principal área relacionada à igreja ou relações humanas que tem crescido é a área do aconselhamento.
pessoas precisando de conselho. Você pode notar o alto índice de procura de psicólogos, que fazem um trabalho excepcional. Mas irmãos, nós temos a palavra de Deus, nós temos a palavra que cura. Se a pessoa precisar tomar remédio, tome remédio, glória a Deus por isso. Mas nós temos a palavra para instruir as pessoas, para instruir casamentos, para instruir crianças, para confrontar a vida das pessoas e confrontar as nossas próprias vidas com a palavra de Deus. Você, irmão, irmã, que quer aconselhar pessoas, não aconselhe segundo as suas experiências, aconselhe segundo a santa palavra e eterna do Senhor. Use as suas experiências, se elas forem confirmar a palavra do Senhor. E lembre-se que pessoas diferentes têm experiências diferentes, com o mesmo princípio. Lembre-se disso. Para você, Deus abre uma porta de emprego, glória ao seu nome, Deus. Para o seu colega, Deus fecha uma porta de emprego, porque Ele está protegendo ele de um perigo maior, glória ao seu nome, Deus. Entendeu? Entendeu? Não precisa desenhar não, né? Você entendeu o princípio aí? Fale da palavra do Senhor. Lucas apresenta no livro de Atos dos Apóstolos uma série de discursos, de sermões pregados pelos nossos irmãos, pelos discípulos do Senhor, e todos esses sermões pregados falam da palavra do Senhor. Pedro em Jerusalém, na escolha de Judas, na escolha do substituto, né? Pedro no dia de Pentecostes, no templo de Jerusalém, Estevão, Tiago, Paulo perante o Sinédrio, Paulo perante Festo, Paulo no Areópago. É palavra de Deus, é palavra de Deus, é palavra de Deus. Eu costumo falar aqui na igreja, sabe do que os adolescentes mais precisam? Sabe o que os jovens mais buscam? Eu sei que às vezes uma novidade atrai, é verdade. Uma novidade na cidade, uma novidade, aquilo pode até atrair por um tempo, mas do que os nossos adolescentes, os nossos jovens precisam, é da palavra de Deus sendo exposta aos seus corações. É a palavra de Deus que responde os anseios dos seus corações. Porque as buscas desse mundo podem trazer até uma alegria, podem trazer até uma certa alegria passageira, mas nunca vai satisfazer o vazio do nosso coração, que é preenchido pela santa palavra e eterna palavra do Senhor. Por isso nós precisamos pregar a palavra, sermos jovens, adolescentes, crianças, adultos, idosos, que têm sede da palavra do Senhor, que busca a palavra, que medita na palavra, porque assim nós seremos bem-aventurados, como diz o Salmo 1, bem-aventurado é aquele homem que medita na palavra de dia e de noite. Glória ao seu nome, Deus, que o Senhor deixou a palavra. Mas por que nós devemos pregar a palavra? Por que a pregação da palavra? Primeiro, que é uma ordem do Senhor, é a ordem do dono do negócio, é a ordem do dono da missão, a pregação da palavra, e só isso já deveria bastar para nós, não é verdade? Nós somos criatura de um Criador, e se o Criador mandou nós pregarmos a palavra, nós vamos lá e pregamos a palavra. Se o Criador mandou, nós obedecemos, porque pregar é um ato de obediência. Preste muita atenção nisso. Se eu e você não temos utilizado o nosso tempo para pregação, para falarmos do Senhor,
para falarmos de Jesus Cristo, para falarmos de Sua palavra, nós estamos pecando. Pecado de omissão. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Você já parou para pensar o quanto a palavra do Senhor é boa, faz bem para o seu vizinho, para o seu cônjuge, para o seu filho? Você já parou para pensar nisso? O quanto a palavra transforma, o quanto a palavra conforta, o quanto a palavra encoraja. Quantas milhares de promessas tem na palavra do Senhor. Você pode falar dessa palavra sempre para as pessoas, mas quando nós não falamos, nisso estamos pecando. Nisso estamos pecando. A igreja, ela deve pregar a palavra do Senhor. Esse é um princípio muito claro no livro de Atos dos Apóstolos. Quando você pega Atos 6, a igreja começa a crescer. E ali os líderes se reúnem e eles começam a dividir funções, de acordo com a habilidade, com dons de cada um. E ali eles se dedicam à oração e ao ministério da palavra. Perceba, além da função do líder, eu quero falar que a função da igreja do Senhor, os púlpitos das igrejas têm que pregar a santa palavra do Senhor. Os nossos púlpitos, eles têm que estar cheios da palavra do Senhor, com a personalidade que o pregador tiver, não tem problema. Se ele é mais informal, se ele é mais sério, se ele gosta de contar uma ilustração, uma história, se ele não gosta, se ele só faz aplicação da forma dele, no final do seu sermão, a palavra do Senhor tem que ter sido exposta, a palavra do Senhor tem que ter sido o todo do sermão, e Cristo tem que ter sido glorificado. As igrejas precisam pregar a palavra do Senhor. A palavra do Senhor. Você pode ver no livro de Atos dos Apóstolos que o que eles fizeram foi sempre pregar a palavra do Senhor. Tinha perseguição, eles saíam pregando. Tinha alguma coisa, eles saíam pregando. Não é assim às vezes que acontece conosco também? Vem o coronavírus, um caos total. O que a gente faz? A gente corre para o nosso quarto orar. A gente corre para a internet procurar culto. Não está podendo ir na igreja, a gente vai, procura um culto, manda para alguém, não é verdade? A gente se volta ao Senhor, e muitas vezes Deus permite coisas em nossas vidas, para nós nos voltarmos a Ele, para nós nos arrependermos, para nós voltarmos à casa do Pai, para nós voltarmos ao primeiro amor, seja como você quer falar, para nós voltarmos à paixão pela palavra, pela oração e pelo próprio Senhor, para nós darmos valor ao que realmente tem valor, a comunhão da igreja. Quantas pessoas a gente conversa que sentem falta da comunhão, que sentem falta daqueles irmãos, daquelas irmãs, do irmão que conversa, do irmão que não conversa, do irmão que levanta a mão, do irmão que não levanta a mão, daquela irmã mais quieta, daquela que conversa mais, daquela que canta mais baixo, daquela que canta mais alto. E assim o corpo de Cristo é formado de pessoas diferentes, mas com o mesmo propósito, que é glorificar a Cristo e seguir o cabeça, que é Cristo. Que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa é nós pregarmos a palavra do Senhor. Se tem uma fórmula, se pudéssemos colocar o segredo, qual o segredo para o crescimento? O segredo para a transformação de pessoas? O segredo, grande segredo, para o crescimento genuíno da igreja? Nós poderíamos colocar oração, que é dependência do Senhor.
através da oração, o poder do Espírito Santo, porque nós dependemos dele, o Espírito Santo que transforma o coração, e a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. Esse é o segredo. Mas esse é o segredo? Esse é o segredo. Sabe por que muitas vezes nós não vemos transformação? Porque muitas vezes nossas vidas estão com pouca palavra. Os nossos quartos, o nosso dia está com pouca oração. Porque muitas vezes nós estamos orando apenas no almoço, no jantar, como um ritual. Nós não dependemos mais do Senhor. Às vezes nós dependemos mais do nosso celular, do nosso cartão de crédito, do que na confiança do Senhor. Nós muitas vezes não estamos vendo mais transformação, porque nós não estamos mais vendo joelhos no chão dependendo do Senhor. Nós precisamos voltar a depender do Senhor, a depender do Espírito Santo, a pregar a pregação poderosa da palavra de Deus, a apontar para Cristo, para aquele que transforma corações, para aquele que morreu, venceu a morte, governa o universo e transforma vidas, para aquele que vive e voltará para buscar a sua noiva. Nós devemos depender somente dele e pregar somente ele, para a honra e glória dele. A pregação da palavra, como nós falamos aqui, ela precisa ter a Bíblia, ou o conteúdo precisa ser a palavra de Deus, a morte de Cristo e a ressurreição, a pregação de arrependimento. E quanto é difícil pregar arrependimento hoje, não é verdade? Às vezes nós queremos uma pregação boa, uma risada boa, nós queremos bênção, nós queremos uma bênção espiritual para a nossa família, nós queremos portas abertas para os nossos filhos, para nós, no nosso emprego, nós queremos, todo mundo quer isso. Mas na hora de mudança, na hora de mexer com o nosso orgulho, muitas vezes na hora de falarmos que esse caminho está errado, é difícil, não é verdade? Mas para nós pregarmos o Evangelho, nós precisamos pregar o arrependimento, mudança de vida, pregar a negação de nós mesmos, pregar a submissão a Cristo e não apenas os nossos desejos, pregar o seguir o caminho de Cristo, mas pregar a satisfação do coração, pregar a paz que excede todo entendimento, pregar a vida eterna que só Cristo pode dar. Que coisa maravilhosa é a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho é uma pregação de amor. E mesmo quando nós pregamos o arrependimento, nós estamos pregando por amor à pessoa, por amor às multidões que não conhecem a Cristo, por amor às multidões que estão buscando algo para satisfação pessoal, para satisfazer os seus prazeres. E a única coisa que pode nos satisfazer é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, que está vivo e governa o universo. A única coisa que pode nos satisfazer é o Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo. E através da palavra nós pregamos a Cristo. Através da palavra nós anunciamos e glorificamos a Cristo. Glória ao teu nome, porque Cristo, Ele é o tema principal da nossa pregação. Toda a Bíblia aponta para Cristo. Toda a palavra de Deus aponta para Cristo. Todo o Antigo Testamento, todos os rituais apontavam para Cristo. Todos os sacrifícios apontavam para o verdadeiro Cordeiro que foi sacrificado, morto, que fez um sacrifício eterno, único.
Agora nós pregamos a Cristo. Por isso que o nosso culto é para Cristo. Nosso culto é cristocêntrico, as nossas músicas são para Cristo, a nossa vida é para Cristo. E se uma pessoa mudar dentro da nossa igreja, não é por causa de nós, é por causa de Cristo. Glória a Cristo, tudo é para Ele, e nós devemos pregar somente a Cristo. A evangelização em Atos dos Apóstolos, na Bíblia toda, mostra que ela estava centrada em Cristo, não no homem. Diz Atos 16:31, crê no Senhor Jesus, não crê em mim, não crê na placa da nossa igreja, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. É Cristo, meus irmãos. É Cristo que teu filho precisa, é Cristo que você precisa, é Cristo que teu pai e a sua mãe precisa, é Cristo que os nossos jovens precisam, é Cristo que as nossas crianças precisam, é de Cristo que nós precisamos. E Cristo se dá a conhecer a nós, através da palavra do Senhor. Glória somente a Cristo. Irmãos, nós temos essa palavra. A pregação da palavra, ela foi um meio escolhido por Deus para promover o crescimento da igreja. A palavra é a semente do reino. A pregação da palavra não é uma opção, ela é uma ordem do Senhor. A pregação da palavra é a prioridade da igreja, porque quando nós estamos pregando fielmente a palavra do Senhor, é o próprio Senhor que tem sua palavra eterna falando e instruindo os corações na igreja. A pregação da palavra, ela proclama o senhorio de Cristo, ela sempre vai apontar para Cristo. Toda a pregação bíblica da palavra do Senhor, ela vai apontar para Cristo. Ela não vai apontar para homens, para grandes líderes que a nossa terra tem ou teve. Ela vai apontar para o Senhor de tudo e de todos, daquele que vive e reina e voltará para buscar a sua igreja, que é Cristo. Por isso, quando nós pregamos a palavra do Senhor, quando nós abrimos a palavra do Senhor, nós podemos falar sobre todos os temas difíceis, mas a Bíblia fala sobre arrependimento, a Bíblia fala sobre o juízo final, a Bíblia fala sobre o inferno, a Bíblia fala sobre disciplina, mas ela fala de bênçãos, ela fala dos cuidados do Senhor, ela fala da bondade do Senhor, ela fala, instrui sobre dinheiro, sobre como utilizar os nossos recursos, ela instrui sobre casamentos, ela fala sobre criação de filhos, ela fala sobre trabalho, ela fala sobre a vida social, ela fala sobre política. Por isso, quando nós abrimos a palavra do Senhor, nós devemos e temos que pregar todos os desígnios de Deus, todas as instruções do Senhor. Pregue a palavra, tempo e fora de tempo. Prega a palavra de Deus, irmãos, que transforma as nossas vidas. Nós deveríamos estar decorando a palavra de Deus, as milhares de promessas do Senhor. Sabe por quê? Porque às vezes nós vemos milhares de notícias nas redes sociais, na televisão, e nós ficamos com medo, temerosos, sim, mas ao mesmo tempo tem milhares de promessas na palavra do Senhor, que vai confortar o nosso coração, que vão consolar o nosso coração, que vão cuidar do nosso coração, que vão servir de instrumentos para nós abençoarmos outras pessoas também. Aprenda mais da palavra do Senhor, pratique a palavra do Senhor, participe de estudos bíblicos da sua igreja. Nós estamos tendo aqui online o estudo bíblico, mas assim que liberar as coisas, melhorarem, nós voltamos com o estudo presencial, para nós abrirmos as nossas Bíblias juntos,
para nós lermos juntos, para nós aprendermos da palavra do Senhor juntos, porque a palavra do Senhor é o meio escolhido para a expansão do reino, para a plantação de novas igrejas, para alcançar pessoas. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo. A palavra transforma, a palavra é eterna. Que Deus abençoe muito a sua vida, a vida da sua família. Que Deus abençoe e console o seu coração nesse momento. Se apegue à palavra e às promessas do Senhor de cuidado. Seja instrumento do Senhor para abençoar outras pessoas também nesse momento de pandemia. Ore por alguém mesmo à distância. Mande uma mensagem para alguém, o culto para alguém, um devocional para alguém. Seja instrumento do Senhor, mas lembre-se, pregue a palavra do Senhor, pregue a Cristo, esse que morreu, ressuscitou, está vivo e voltará para buscar a sua igreja. Abaixe sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Senhor, obrigado pela tua palavra, que é santa, que é eterna, que é viva, que é eficaz. Que nós possamos ser servos apaixonados pela palavra, apaixonados pela pregação, pela proclamação da tua palavra. Que a tua palavra seja a nossa meditação dia e noite. Que a tua palavra esteja em nossos corações, esteja em nossa boca, Deus, esteja em nosso dia a dia. Em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, como igreja, a ser uma igreja fiel à tua palavra. Nos ajuda como cristãos, seguidores do Senhor, a sermos fiéis à tua palavra. Oh Deus maravilhoso, nos ajuda a termos paixão pela tua palavra, pelo aprendizado da palavra, e que o teu nome seja glorificado em tudo, Senhor. Glória somente ao Senhor. Em nome de Jesus é que oramos. Amém e amém. Que Deus abençoe ricamente a sua vida.